Bom, pessoal, então essa é a parte 2 do nosso vídeo de formatação de texto avançado. Se você não assistiu a parte 1 ainda, assista lá, que é muito importante para você ter uma base legal para continuar assistindo essa aula aqui, tá? Essa aula ficou dividida em 2 partes, então, porque ela ficou num conteúdo muito grande. Então, vamos lá. Bom, agora, pessoal, vou mostrar outro tipo de formatação muito importante. Lá naquele campo de formatação, a gente consegue utilizar com o ponto e vírgula, separando algumas opções. Por exemplo, eu quero separar o que é positivo de uma maneira, o que é negativo, valores de outra maneira, o que é zero, quero que fique de outra maneira, e o que for texto, eu quero que fique de outra maneira, tá? Eu não preciso utilizar formatação condicional para isso. A gente consegue fazer tudo aqui, e olha como fica interessante. Bom, vou colocar o número 10 aqui, 100 aqui, pronto, número 100. Agora eu vou lá na formatação condicional, vou aumentar aqui para a gente conseguir enxergar o que está aqui do lado. Então, personalizado, vou apagar tudo que estiver aqui. Então, se eu colocar, eu tenho 4 segmentos aqui. O positivo, eu quero que ele fique asterisco, ponto asterisco, né? Esse é o positivo, eu quero que ele fique separando com ponto para mim não milhar. Ponto e vírgula. Agora eu estou no negativo. Como que eu quero que apareça o negativo? Eu quero que o negativo apareça para mim com 0, 0, 0 e eu vou colocar um ponto mais 2 zeros aqui, ponto e vírgula. E o número 0, como que eu quero que ele apareça aqui para mim? Eu quero que ele apareça 2 números zeros. E o que for texto, eu quero que ele apareça, eu vou colocar um arroba aqui para ele simplesmente colocar o texto para mim. Bom, vamos observar então. Quando for negativo, ele vai aparecer com 3 zeros no início aqui. Quando for 0, ele vai aparecer 2 zeros para mim. Quando for texto, ele vai trazer um texto mesmo que arroba. E quando for número positivo, ele vai trazer para mim com um ponto. Vamos lá então, número positivo não mudou nada. Se eu aumentar o número positivo, ele vai separar para mim com milhar, deu certo. Número negativo, menos 500, ele trouxe com 2 zeros a mais para mim, que foi o que eu pedi lá. Número 0, ele trouxe 2 zeros para mim. E o texto, ele trouxe o texto. Bom, o que eu consigo fazer ali? Vou voltar aqui, eu consigo ocultar algumas coisas. Por exemplo, eu quero que ele apareça somente o que é número positivo aqui. Então, o que for número positivo, eu vou colocar jogo da velha, ponto, jogo da velha. E vou colocar 3 pontos e vírgulas. Olha o que eu estou falando. No número negativo, nada. No número 0, nada. E no final também nada. Deixei tudo em branco. Quando eu der um OK agora, opa, observem que o texto não apareceu. O número positivo aparece. O número negativo não aparece. O número 0 não aparece. E um texto também não aparece. Então não preciso usar nenhum tipo de formatação condicional. Agora eu quero que ele apareça escrito para mim. Eu vou colocar entre parênteses positivo. Depois eu vou colocar negativo, 0, estou colocando tudo entre parênteses. E aqui texto, para a gente conseguir entender bem. Então quando for um número positivo, ele não vai nem aparecer o número, ele vai aparecer escrito positivo. Quando for negativo, vai aparecer escrito negativo. Aqui vai aparecer 0 quando for 0 e quando for um texto, vai aparecer escrito a palavra texto. Vamos verificar lá? Deu OK. Bom, como eu tinha digitado no texto, olha lá, apareceu a palavra texto. Se eu colocar um número positivo aqui, positivo. Coloquei um número negativo, negativo. Coloquei 0, trouxe 0 aqui para mim. Olha que legal. Bom, o que mais eu consigo fazer aqui para customizar mais ainda os nossos dados? Eu consigo falar para ele, vou voltar lá no conto número 1. Dentro dessa parte aqui do positivo, se eu colocar antes uma cor entre colchetes, olha que legal que fica. Vou colocar aqui azul, fecha colchetes. Opa, ali eu fechei uma chave. Fecha colchetes. Então eu estou falando para ele que eu quero que o positivo, a palavra positivo, fique escrita da cor azul. A palavra negativa, eu vou escrever aqui vermelho. Eu quero que ele fique vermelho. A palavra 0, eu vou colocar aqui que eu quero que ele fique numa cor verde. E a palavra texto, eu quero que ele fique na cor magenta. É uma cor que a gente tem também a opção.
Então observem bem, dentro de cada quadrante, então eu estou utilizando aqui uma parte, aqui a outra parte, então sempre separando por ponto e vírgula o que eu quero, né? Vamos ver como vai ficar agora? Deu ok, olha lá, o que é 0 já está verde, vou colocar um texto, ficou da cor magenta, que é o rosa, um número negativo, ficou um número negativo, e um número positivo, ficou um número positivo. Bom, a mesma coisa eu poderia fazer para os próprios números, não precisaria ser uma palavra. Então olha lá, no lugar do positivo aqui, que é um código fixo, eu vou colocar aqui geral. E vou colocar geral no lugar de todos aqui. Para a gente conseguir exemplificar bem, olha. Então sempre no lugar de qualquer texto que eu tinha colocado, eu vou pôr geral. Vou dar um ok. Pronto, olha lá, agora os números positivos estão azuis, os números negativos estão em vermelhos, o 0 está em verde e o texto está preto. Por que o texto ficou preto? Vamos ver. Tá certo. Opa, faltou um aqui, pessoal. Apaguei sem querer aqui, ó. Então eu vou colocar aqui magenta. Quando eu não coloco nada, ele sai. Pronto, agora sim o texto está na cor magenta. Olha lá que legal, uma observação que a gente pode colocar nos números negativos, menos 50, ele sumiu com o tracinho aqui. Na célula, eu ainda tenho o número negativo. Observem aqui. Ele ainda tem o negativo. Se eu utilizar isso em uma fórmula, ele vai usar o número negativo, mas visualmente não está aparecendo o negativo aqui. Então eu posso voltar lá e antes do geral, posso pôr um tracinho. Olha lá, agora sim o número negativo está mostrando o negativo para mim. Bom, com essa formatação, eu vou passar o pincelzinho aqui nessas células e olha lá, eu já tenho então a mesma formatação que eu fiz em cima para todas as células que estão ali embaixo, tá? Então fica muito legal e a gente não utilizou nenhuma formatação condicional. Olha que interessante. Eu poderia selecionar isso aqui e fazer a formatação que eu quisesse também, tudo de uma vez. É uma opção, tá? Bom, agora para a gente prosseguir aqui, vamos vir nas condições. O que seria uma condição? Seria eu falar para o Excel o seguinte, que eu tenho mais de uma opção que pode acontecer aqui. Então, olha só, eu quero digitar um telefone, mas eu tenho duas opções. Quando for telefone normal, com 8 dígitos, eu quero que ele faça uma formatação. E quando for um celular que eu tenho 9º dígito, eu quero que ele faça outra formatação. Então, é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a célula. Então, eu vou selecionar a célula que eu quero. Vou lá no formatação. Agora aqui no personalizado, eu vou falar para ele o seguinte. Primeira coisa, eu vou abrir um colchetes e vou falar para ele, eu tenho que colocar alguma consideração aqui. Então, eu vou colocar uma condição, desculpa. Vou colocar maior. Então, quando ele tiver mais que 9 caracteres, eu quero que ele fique da seguinte maneira. Como que eu quero formatar ele? Eu quero que ele coloque um colchetes, 00. Depois eu quero mais um 0, 4 zeros, tracinho, mais 4 zeros. Então, esse aqui é o caso do 9º dígito. Ponto e vírgula. Se ele não tiver mais que 9 caracteres ali, como que eu quero que ele faça? Parênteses, 00, 1, 2, 3, 4, tracinho, 1, 2, 3, 4. Então, olha só, como que ele vai fazer aqui? Se tiver, então, 9 dígitos, mais que 9 dígitos na célula, ele vai formatar dessa maneira aqui. Ponto e vírgula, né? Senão, ele vai formatar dessa maneira aqui. Vamos ver como vai ficar? Pronto, olha aqui, formatou. E se eu colocar um telefone com 9 dígitos agora? Pronto, formatou para mim também. Olha que interessante. Eu consigo colocar as cores ali também, olha lá.
Quando for, então, um celular, eu quero que um celular fique vermelho. E quando for um telefone normal, eu quero que ele fique azul. Vou dar um OK. Olha lá, o celular então está em vermelho, o telefone normal está em azul. Olha que interessante. Então, pessoal, fica muito legal isso aqui. E eu não usei nada de formatação condicional. Observem que a fonte está na cor preta. Eu posso mudar ela para a cor preta aqui, que o que vai valer será essa formatação que a gente fez aqui. Bom, aqui no documento eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar para ele uma opção de a gente digitar 3 tipos de documento. Um RG, um CPF ou um CNPJ. Então olha que interessante. Eu vou falar para ele o seguinte. Então, vou apagar o que tiver aqui e vou falar. Quando eu tiver, vamos começar então pensando no RG. O RG a gente tem 8 dígitos. Então vou falar para ele que quando tiver menos que 9 dígitos aqui, quando for menor que 9 dígitos, eu quero que ele então apareça para mim o formato de RG. Como que é o formato de RG? Vou colocar aqui 00, um ponto, mais 3 zeros, outro ponto, mais 3 zeros. Esse é o formato de RG que eu quero. Ponto e vírgula. Aí eu vou falar mais uma condição para ele. Eu tenho o CPF que tem 12 dígitos. 3, 6, 9, 11 dígitos. Então eu vou falar para ele que se for menor que 12 dígitos, eu quero que ele apareça para mim então, formatação do CPF. Olha lá. Menor que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pronto. Se ele tivesse formatação, se ele tivesse quantidade de caracteres, eu quero que ele faça formatação do CPF para mim. Que vão ser 3 dígitos, 1 zero. Mais 3 dígitos, o ponto, desculpa, mais 3 dígitos. E finaliza com um tracinho mais 2 dígitos. Pronto. Então eu falei para ele, se tiver menos de 9 dígitos, é o RG. Se tiver menos de 12 dígitos, é um CPF. Se não, automaticamente já é um CNPJ. E aí eu vou formatar ele como CNPJ aqui, que é 2 dígitos, um ponto, mais 3 dígitos, outro ponto, mais 2 dígitos, mais 3 dígitos, aí vem uma barra, 4 dígitos e um tracinho. Pronto, finalizei com 2 dígitos aqui no final. Vamos dar um OK? Opa, digitei alguma coisa aqui que não está legal, pessoal. Aqui está certo. Opa, aqui tem um ponto e vírgula a mais aqui que eu deixei a mais. Pronto. Então vou digitar aqui um número de 8 dígitos que seria um RG. Pronto, está formatado como RG. Vou digitar um número aqui de 11 dígitos que seria o CPF. Pronto, formatadinho como CPF. Vou digitar um CNPJ. Pronto, formatadinho. Olha o que eu consigo fazer também para identificar melhor. Eu vou colocar aqui, antes do RG, eu vou colocar a palavra RG entre aspas dupla. Olha lá. RG, 2 pontos, fecha aspas dupla. Quando for CPF, eu vou digitar aqui CPF entre aspas dupla. CPF, 2 pontos, fecha aspas dupla. Deixa eu dar um espaço aqui, pronto. E agora, no CNPJ a mesma coisa. CNPJ, 2 pontos, espaço, fecha aspas dupla. Olha que legal. Então, quando for um CNPJ, ele vai aparecer a palavra CNPJ aqui. Quando eu digitar um RG, apareceu a palavra RG. Quando eu digitar um CPF, apareceu a palavra CPF. Eu consigo fazer a mesma coisa que eu fiz no de cima com as cores. Então, aqui no começo, eu vou colocar que eu quero que seja azul o RG. Eu quero que o CPF seja, entre colchetes também, né, vermelho. E eu quero que o CNPJ, então, seja da cor magenta.
Pronto, vamos dar um OK. Olha lá, o CPF está em vermelho, o RG em azul e o CNPJ da cor magenta. Então olha só, nós fizemos isso sem nada de formatação condicional. Outra coisa, pessoal, aqui são as abreviações. Aqui eu tenho metros e eu quero transformar isso em quilômetros. Então o que eu faço aqui? Eu vou colocar igual a célula de cima, ele vai trazer para mim aqui a formatação que está na célula de cima, vou voltar no Ctrl 1. E aqui, pessoal, eu vou falar para ele o seguinte: eu quero que ele apareça um asterisco e eu vou colocar um ponto. Então ele está abreviando para mim. Agora não vai ser mais metro, vai ser quilômetros. Então eu estou falando para ele o seguinte: eu quero o asterisco e um ponto. O ponto ele quebra para a gente, ele divide isso por 1000. Se eu colocar mais pontos aqui, ele vai dividir também mais uma vez por 1000. Aqui é um número pequeno, mas ele vai funcionar. Vou dar um OK. Então o número que eu colocar aqui agora, quantidade de metros, ele vai falar para mim ali quantos quilômetros são. Ele dividiu isso para a gente por 1000, tá? Então, opa, digitar aqui em cima. Ele arredonda ali para a gente, né? Bom, aqui, pessoal, eu tenho uma outra opção que é a parte de repetição. Então, eu quero que ele repita o que está nessa célula aqui. Não preciso usar a fórmula rept. Eu vou lá na formatação. Eu coloco aqui depois do geral uma arroba. Ele significa o texto. Se eu colocar mais uma arroba, ele vai trazer o texto para a gente. Quantas vezes a gente... Opa, desculpa. Eu tenho que apagar o geral ali. Coloco quantas arrobas eu quero ali. Ele vai repetir o texto para a gente. Então eu coloquei 6 arrobas, ele repetiu o texto que está para a gente ali 6 vezes. Olha lá. Vou tirar uma arroba aqui para caber na célula ali certinho. Então, o que eu colocar aqui, ele vai repetir ele para a gente na formatação condicional, do jeito que está ali. Sem formatação condicional e sem fórmula rept também, na formatação de texto. Outra coisa, pessoal, aqui utilizando o asterisco, a gente consegue fazer um preenchimento de alguma célula. Então, eu vou escrever aqui, vou na formatação que eu tenho aqui, e eu vou escrever o seguinte, já estava até escrito ali, eu apaguei. Então, eu vou escrever Luiz, vou colocar um asterisco e um tracinho, e vou escrever Gustavo aqui, Então aqui eu coloquei entre aspas dupla, o asterisco e o tracinho não, e aqui entre aspas dupla o nome. Vou dar um OK. Observe então que ele fez o seguinte, ele vai escrever para a gente a palavra e ele vai completar com o asterisco e o tracinho. O asterisco é para ele completar para a gente a quantidade de células de espaço em branco que eu tiver ali. Então olha só, estou falando para ele preencher para mim com a quantidade. Se eu não tiver nenhum, ele não vai preencher com nenhum. Quando eu tiver espaço em branco ali na célula, ele vai preencher para mim, tá? E para finalizar essa aula, eu vou mostrar uma outra coisa que eu vejo o pessoal apanhando muito, que é quando a gente tem uma tabela e a gente tem, por não saber utilizar a formatação corretamente, a gente coloca a unidade de medida do lado aqui, escreve quilo aqui do lado, porque senão a gente não consegue somar, né? Se a gente colocar aqui, se a gente escrever aqui 10 quilos e escrever aqui 15 quilos, eu não consigo somar isso aqui, porque tem uma palavra quilo ali no meio. Só que se a gente utilizar a formatação condicional, vou selecionar tudo aqui, vou lá na formatação condicional, personalizado, vou dar um espaço e colocar o QG e fecha o parênteses, o aspas dupla, vou dar um OK. Olha lá que legal, agora tem a palavra QG aqui, eu consigo mudar os valores e aqui eu tenho a soma já atualizada para mim com a palavra QG, sem atrapalhar nada, e eu não preciso de uma coluna a mais que deixe a nossa planilha muito mais pesada. Então, seguindo essa lógica, a gente consegue economizar espaço na nossa planilha. Então, é isso, pessoal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, então. Essa foi a nossa aula sobre formatação de texto avançada. Então, se inscreva no nosso canal, dê um joinha no nosso vídeo e visite o nosso site também, maisqueplanilhas.com.br. Até a próxima.